Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Com estas palavras damos início à celebração da Eucaristia do 21º domingo do tempo comum. Fazemos-lo aqui na Igreja Paroquial da Sé, Igreja Catedral da Diocese, juntamente com todos os que estão aqui, de modo presencial, e com aqueles que nos acompanham através da rádio e da televisão. De modo especial, aqueles que ainda estão privados, quer devido à pandemia, quer por razões de doença ou outras, de participarem nas suas assembleias. Como é tão conveniente e saudável e feliz, podemos sentir esta presença no nosso lugar, juntamente com os nossos irmãos, na reunião da comunidade cristã. Hoje a palavra de Deus vai de novo confrontar-nos com a opção radical por Jesus Cristo. Se o queremos seguir ou não, se o queremos servir ou não. E é desta resposta que de fato depende toda a nossa vida. Jesus apresenta-se com palavra de vida eterna e apresenta-se como pão da vida. E por isso participarmos na Eucaristia é mais do que uma cerimónia ou uma formalidade, é a consequência e o alimento de uma opção que fazemos por Jesus Cristo, como aquele que para nós tem palavras de vida eterna e é o pão da vida. Para o fazermos mais dignamente, reconheçamos a sua presença como ressuscitado, sua misericórdia e arrependidos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamento e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, és por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontra as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Josué disse então a todo o povo: Se não vos agrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, se os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha família serviremos o Senhor. Mas o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos fez sair, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele que, diante dos nossos olhos, realizou tão grandes prodígios e nos protegeu durante o caminho que percorremos entre os povos por onde passamos. Também nós queremos servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da Igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. Ora, como a Igreja se submete a Cristo, assim também as mulheres se devem submeter em tudo aos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis santificá-la, purificando-a no batismo da água pela palavra da vida, para apresentar a si mesmo como uma Igreja cheia de glória, sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim, devem os maridos amar as suas mulheres como os seus corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém, de facto, odiou jamais o seu corpo, antes o alimenta e lhe presta cuidados, como Cristo à Igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à mulher e serão dois numa só carne. É grande este mistério, digo em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vós tendes palavras de vida eterna. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: estas palavras são duras, quem pode escutá-las? Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não acreditam. Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele. Jesus disse aos 12: também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação.
Um critério com o qual nos baseamos nos nossos dias para aferir do valor de uma pessoa, de uma causa ou de uma mensagem o número, são as audiências e, portanto, vamos medindo os fenómenos, as pessoas, as causas, as notícias a partir dos números ou das audiências ou das maiorias. Aqui, relativamente a esta página do Evangelho, ou no conhecimento que temos de Jesus, sabemos que não é um critério. Ele não vai variando a mensagem ou apresentando a sua pessoa conforme as audiências ou as conveniências para que tenha multidões. E por isso, na Palavra de Deus, quer na primeira leitura relativamente a Josué, quer no Evangelho relativamente a Jesus, a pergunta é: também vós quereis ir embora? E a partir daquela altura muitos discípulos, muitas pessoas desertaram, deixaram de andar com ele. No nosso tempo nós também podemos socialmente ver que há grandes alterações. Aliás, em algumas épocas, algumas décadas entre nós, socialmente era de bom tom ir à missa. Hoje, socialmente, o tom é variável conforme a opção de cada um. Não se vai por ser bom ou mau tom, vai-se por uma escolha que a pessoa faz, não por uma cerimónia em si ou por um ritual, mas por uma pessoa. Essa pessoa apresenta-se como pão da vida e como palavra da vida e deixa-nos o sacramento da Eucaristia. E nós depois reunimos para nos alimentarmos desta pessoa enquanto sacramento da Eucaristia e depois sob uma forma ou uma mediação, um ritual que nós conhecemos e que sim, esse é variável à medida que a nossa linguagem também é variável. Tal como relativamente à mensagem da segunda leitura, nós percebemos a imagem do mistério de Cristo com a Igreja, mas provavelmente hoje não usaríamos o verbo submeter relativamente à mulher e ao marido, porque são pessoas iguais, mas sim na relação de fato de amor ou de doação ou de suporte um ao outro e a partir da imagem da entrega de Jesus Cristo com a Igreja, porque não se compreende Jesus Cristo sem a Igreja, nem a Igreja sem Cristo. Um amou de tal maneira ao outro e deu a vida por ela, e essa é que é a imagem das pessoas que vivem em família no sacramento do matrimónio. Ora, nós concluímos hoje a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João com o discurso sobre o pão da vida, pronunciado por Jesus no dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O grande entusiasmo do primeiro dia daquelas multidões apagou-se quando Jesus explica ser pão descido do céu, dando a sua carne e o seu sangue numa alusão clara ao sacrifício da sua própria vida. Estas palavras causaram desilusão nos ouvintes e disseram: isso é insuportável. São palavras duras, ninguém as suporta ouvir. Não as achavam dignas ou próprias do Messias, do Santo de Deus. E diziam mesmo: isto é muito duro, quem o pode admitir? Ainda hoje podemos também pensar, ou dizer baixinho, o mesmo quando ouvimos as palavras da consagração. Como é que é possível, quando ouvimos estas palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim? Na verdade, eles compreenderam o discurso de Jesus, mas não o aceitaram por interferir na sua mentalidade. Ainda hoje, quando as suas palavras atingem o espírito deste mundo ou a mundanidade a que tão bem a gente se adapta, estas palavras são incómodas e duras de ouvir. Em alguma parte, momento da nossa vida, alguma parte do Evangelho, a gente vai encontrar palavras duras que nos custam ouvir. Mas também, às vezes, das pessoas que mais nos amam, nós ouvimos palavras duras. Um filho, muitas vezes, tem que ouvir palavras duras do pai ou da mãe, ou de alguém que tem responsabilidades. Nós, às vezes, na verdade, da relação uns com os outros, temos que ouvir palavras duras. Mas as palavras duras não significam que a gente nós diz com amor e com verdade. E por isso, relativamente a Jesus, nós às vezes estamos à espera de ouvir as palavras que a gente gosta de ouvir ou que queria ouvir. E isso Jesus não faz por conveniência ou para atrair audiências, mas mantém sempre na mesma apresentação e na mesma revelação dele próprio. O mais fácil é virarmos as costas e ficarmos na nossa pálida indiferença
ou então aquilo no que agora é social e culturalmente aceitável. Então Jesus, sabendo que as suas palavras são sérias, densas, graves e difíceis de aceitar, dá-nos algumas chaves de compreensão, pelo menos 3. Primeira, a sua origem divina. Ele desceu do céu. É o que a gente celebra no mistério do Natal, na encarnação. E subirá para onde estava, subirá ao céu. É o que a gente celebra na Páscoa ou na Ascensão. E, portanto, não podemos esquecer esta realidade quando Jesus se apresenta na sua origem. Ele desceu do céu, no mistério da sua encarnação, e sobe de novo para de onde veio, no mistério da sua Páscoa, da sua Ascensão. Segunda chave de compreensão das suas palavras, estas palavras só podem ser compreendidas através da ação do Espírito Santo, daquele que dá a vida, como dizemos no credo. É precisamente o Espírito Santo que nos faz entender bem Jesus e a memória da sua palavra. É uma das 5 promessas do Espírito Santo que Jesus faz nos discursos da apresentação do Espírito. E terceira chave de compreensão deste texto é quando se diz que a causa de incompreensão das suas palavras é a falta de fé. Sem estas 3 condições, ouvimos no Evangelho, muitos dos seus discípulos de outrora e quem sabe de hoje se retiraram e voltaram atrás. Também nós hoje podemos dizer, bom, isso já foi moda, mas agora não é moda. Nós não estamos aqui em nome de Jesus ao segui-lo por ser moda. Se for, ainda bem. Se não for, cá estamos nós para fazermos a renovação da nossa aliança. Como com Josué, que foi uma ratificação da aliança, já depois dela está selada, e Josué perguntar ao povo, também quereis adorar ou servir outros deuses, ou quereis seguir e adorar o Senhor nosso Deus? Eu, diz Josué, e a minha família, vamos servir o Senhor nosso Deus. O que também é interessante, como é que uma família se pode unir na opção dos pais relativamente aos filhos, aos membros dessa família. E as pessoas também, de facto, ratificaram a aliança, dizendo, não, nós não nos esquecemos do que Deus fez por nós, quando nos retirou dessa casa, desse lugar de escravidão, nos restituiu a dignidade e a liberdade, e, portanto, nós queremos servir o Senhor. Por isso é que nós também temos de renovar sempre o nosso amor e a nossa fidelidade. Assim como os casais têm cada dia de renovar o seu amor e fazem as suas bodas de 5, 10, 25, 50 anos, assim também nós temos de renovar a nossa aliança com o Senhor nosso Deus e muito concretamente com Jesus Cristo, conforme Ele se apresenta. Perante esta atitude de deserção, Jesus não altera a sua palavra nem faz concessões por conveniência. Obriga a que se faça uma escolha concreta. E esta é também a nossa escolha, aquela que os discípulos tiveram de fazer e aquela que o povo de Deus teve de fazer perante Josué. Estar com Jesus ou separar-se dele. No fundo, a grande questão é esta. Não é tanto se a gente vem à missa, não é se faz uma cerimónia ou se cumpre uma tradição. Isso dá forma à nossa opção de fundo. Mas a opção de fundo é esta. Eu escolho seguir a Jesus e viver na aliança e no seguimento e no serviço a Ele, ou então separo-me dele. E é desta resposta que tudo depende. A resposta dos apóstolos é dada por Pedro e não se faz esperar, sob uma forma de pergunta. Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Reparemos que Pedro não pergunta, Senhor, para onde iremos? Mas sim, Senhor, para quem iremos? Porque é mais importante para nós o para quem do que o para onde. O problema não é se eu tenho de abandonar para onde irei, mas sim para quem irei, com quem irei. Tu é que tens palavras de vida eterna, responde-lhe Pedro. O que é que quer dizer palavras de vida eterna? Hoje diríamos, tu é que tens palavras de abertura, de visão, de futuro, de saída, de abundância, de frescura, de luz. Aliás, também no discurso de despedida de Jesus refere-se para onde ele vai e Tomé reclama,
Se nós não sabemos para onde vais, como é que podemos saber o caminho? A que Jesus prontamente lhe responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais do que um lugar, optar por Jesus é ir com Ele e para Ele. Nós sabemos que em muitas realidades da nossa vida há lugares e há não lugares. E os não lugares às vezes são mais importantes que os próprios lugares, pois só Ele tem palavras de vida eterna. O discurso sobre o pão da vida e sobre o pão da Eucaristia é situado na devida perspectiva segundo São João, falando da Ascensão e do Espírito Santo. Sem estas duas notas, sem a ascensão de Jesus ao céu e sem o envio do Espírito Santo, dificilmente nós podemos entender a Eucaristia e a comunhão. A carne, enquanto carne, pertence ao âmbito do pão perecível. O Espírito é que dá vida. Jesus, enquanto Filho, pertence à esfera de cima do Espírito. Só na medida em que for imbuído do Espírito, pode entregar a carne e o sangue, animados pelo mesmo Espírito, com princípio de vida eterna. São João, no final ou síntese deste capítulo do Evangelho que hoje acabamos de ler, acentua fundamentalmente duas explicações. A primeira, relativamente à ascensão do Filho do Homem, e a outra, relativamente ao dom do Espírito Santo. Ou seja, só depois da ascensão do Filho do Homem será possível receber o pão vivo da Eucaristia. E aqui estamos nós. A menção do Espírito alude sobretudo à fé como meio absolutamente necessário para ver a Eucaristia como carne e sangue do Filho do Homem. Só pode receber-se frutuosamente a comunhão quando se está na posse do Espírito Santo. Caso contrário, poderíamos cair num entendimento quase mágico ou automático da Eucaristia. Talvez esteja na mente do evangelista afirmar que não é o corpo terreno ou morto de Jesus, mas o corpo ressuscitado, pleno, imbuído do Espírito de vida que está na Eucaristia. Assim dizemos após a consagração: eis o mistério da fé, a que a Assembleia responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a tua ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Neste dia 22 de agosto, dia da Virgem Santa Maria Rainha, peçamos que ela nos ajude a ir sempre ter com Jesus, para experimentar a liberdade que Ele nos oferece e nos permita limpar as nossas escolhas das incrustações mundanas e dos medos que nos espreitam. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs,
Oremos ao Senhor fonte de vida, que protege e livra das angústias os que nele confiam, e apresentemos-lhe as necessidades de todos os homens, dizendo, cheios de confiança: pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, sinal visível da unidade na Igreja, para que proclame diante de todos os homens as palavras de vida eterna de Jesus, oremos. Pelos governantes de todos os povos e nações, para que a sua sabedoria e honestidade fortaleçam a justiça e a concórdia na sociedade civil, oremos. Pelos que procuram a verdade que os pode salvar, para que em Cristo e no seu Evangelho possam descobrir a resposta às suas inquietações, oremos. Por todos os nossos parentes e amigos, para que tenham saúde do corpo e da alma e vivam sempre segundo a vontade de Deus, oremos. Por todos os casais da nossa comunidade paroquial, para que as esposas sejam o encanto dos seus lares e os maridos as amem como Cristo amou a Igreja, oremos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fonte e origem de todos os bens, não permitais que nos escandalizemos com as palavras sinceras do vosso Filho, nem nos envergonhemos de sermos seus discípulos, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Oremos. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formaste para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Deus fiel, Pai de misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque nos deste o vosso Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Redentor. Ele foi sempre misericordioso para com os pobres e humildes, os doentes e os pecadores, e aproximou-se dos oprimidos e dos aflitos. Com a sua ação e a sua palavra, anunciou ao mundo que sois Pai, e olhais com solicitude por todos os vossos filhos. Por isso, com os anjos e os santos, vos louvamos e bendizemos e proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Possa
Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre os acompanhaste no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor. E como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, que pela sua paixão e morte na cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificastes, sentando à vossa direita, anunciamos a obra de vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho, como nos foi deixado, para que, pelo Espírito de vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros de vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo por vós resgatado. Abri os olhos do nosso coração às necessidades e sofrimentos de tantos irmãos. Inspirai as nossas palavras e obras para confortarmos os que andam cansados e oprimidos, e ensinai-nos a servi-los de coração sincero, segundo o exemplo e o mandamento de Cristo. Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que em todos os homens se renove a esperança do mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dar-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os apóstolos e os mártires, o beato João Batista Machado, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer, cheios de confiança: Pai nosso, que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, olhai antes à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que trazeis a minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Oremos. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos agradar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos despedir agora nesta Assembleia que se reuniu para celebrar a Eucaristia deste 21º domingo do Tempo Comum, aqui na sede de Angra, e vamos partir renovados pela nossa opção, pela nossa profissão de fé em Jesus Cristo, renovando a sua aliança, na certeza de que Ele é o pão da vida e para quem iremos, só Ele tem palavras de vida eterna. Com estes sentimentos, com esta opção e essa atitude, invoquemos a bênção de Deus e fortalecidos caminharemos em missão. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.